A paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. Segundo as Coríntios 3:6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, tem muitos lugares, muitas igrejas que tem a letra, mas não tem o Espírito. Tem a letra, mas não tem o Espírito. Me traz à memória uma passagem bíblica, uma história terrível. Uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Há 18 anos, uma mulher andava encurvada. Não podia endireitar-se de forma alguma, segundo a Bíblia. Imagina a situação. Uma mulher andando encurvada. Coisa triste. E essa mulher, ela frequentava a sinagoga, onde estavam os escribas, os homens dotados pela letra. E Satanás, com livre acesso à sinagoga, porque tinha letra. As leis, sistema religioso todo montado, as leis adequadas às vontades, os prazeres dos escribas, os fariseus, os homens da lei. Mas está a letra. Essa mensagem serve de despertamento para você. Tem muitas igrejas com mensagens persuasivas. Fazem até chorar. A emoção que molha o rosto. Molha. Mas quando o Espírito está presente, que vivifica, ele não molha só o rosto. Ele lava a alma. Então, são lugares que tem a letra, falam bonito. Hoje, se você pegar o site GPT e pedir a ele dar um tema de um sermão, a inteligência artificial monta aquela coisa bonita, versículo bíblico, e monta um sermão. Ah, eu quero um sermão de 1 hora. O site monta. Sermão de 10 minutos, ele monta. Te dá ali prontinho. Tema, divisa, até apelo. Até apelo o site vai te dar. Até apelo. Mas é a letra. Ah, pastor, mas é a palavra de Deus, é todo inspirado por Deus. É. É toda inspirada por Deus. Mas também a Bíblia é lida pelos macumbeiros, feiticeiros. Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta. Inclusive ele citou ela para o Senhor Jesus no ato da tentação. Então aquela mulher, ela está frequentando a sinagoga onde tem a letra. Está possuída pelo espírito maligno. Satanás está envergando aquela mulher há 18 anos. E ela está lá ouvindo os escribas, fariseus, os homens da lei. Amados, é triste a realidade. A gente vê
Satanás com livre acesso em muitas igrejas, fazendo uma baderna. É um irmão meu que ele foi chamado para ir a uma vigília. E até meia-noite foi um culto, louvores. Mas depois de meia-noite, entrou um homem que revelaria fazer prodígios, fazer cura, fazer coisas. E meu irmão disse que ele, tendo o Espírito de Deus, o ambiente pesou para ele. Então aquele homem, ele falava coisas da vida das pessoas que ninguém sabia, só a pessoa. E a pessoa começava a chorar. Ele, dado momento, ele fitou os olhos naquele homem e viu Satanás. Ele falou, ele pensou, o que fazer? Eu estou no lugar errado. Viu Satanás, aquele homem começou operando milagres através de Satanás, e foi até o dia amanhecer. E quando ele sai daquele templo, ele sai endeusado, carregado pelas pessoas. Mas o meu irmão, que tinha um Espírito Santo, ele viu Satanás naquele homem. E está lá a mulher indo ao templo, à sinagoga, e Satanás no corpo dela. Engraçado que o pastor deu um testemunho agora na nossa Assembleia Geral, que um homem pediu carona e ele falou, não dou carona, mas insistiu muito, ele deu. Quando o homem entrou no carro dele, pastor Samuel Lino, quando o homem entrou no carro dele, o homem ficou desesperado. O que está acontecendo nesse carro aqui? Ficou estranho. E nós sabemos o que estava acontecendo naquele carro. Satanás não pôde entrar com ele porque ali estava o anjo do Senhor, ali estava o Espírito de Deus. Aleluia. E aquele homem, Satanás teve que deixar ele. Ele ficou agoniado. Quando ele saiu, certamente o maligno possuiu de novo. Mas no carro ele não entrou. Mas Satanás está fazendo festa nas igrejas, nas sinagogas. Lá está a letra. O apóstolo Paulo nos exorta a não apagar, não extinguir, não apagar o Espírito. Então toda a Bíblia é inspirada. Aí as pessoas, os teólogos montaram agora contexto histórico. Isso aqui é naquele contexto histórico. Algo que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Como quando Moisés disse, não haja roupa de mulher em homem e nem de homem em mulher. Aquilo vale para a vida toda. Vale para todo o povo de Deus em
todos os tempos. Mas hoje, as mulheres estão usando roupa de homem. O homem está usando roupa de mulher. Por causa desse contexto histórico, tiraram o Espírito que vivifica, que dá vida para a igreja. Isso é lá do passado. Coisa que o Espírito Santo não transcende. Ele transcende. Está lá a mulher, 18 anos, frequentava a sinagoga. Satanás tinha livre acesso, como está tendo em muitas igrejas. A gente vê o show. De vez em quando aparece um vídeo na internet, a gente vê o show que Satanás está dando dentro dessas igrejas. Quando, se tivesse o Espírito de Deus que vivifica, que leva a vida, que é como águas purificadoras, que lava a alma do homem, que converte o homem do pecado, mas Satanás está entrando em muitas igrejas, onde tem o Espírito de Deus, não entra. Onde tem o Espírito Santo é como um fogo abrasador. Ele se queima. Aleluia. Ele se queima se ele tentar entrar. Então Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele entra nessa sinagoga e começa a ministrar. E era num sábado. Ele olha aquela mulher encurvada e leva vida para aquela mulher que vivia uma vida de vegetando. Imagina uma mulher na sociedade andando encurvada. Que coisa triste. Jesus repreende aquele espírito maligno. E depois é questionado pelos homens da lei. A letra que mata. Quando ela não tem o Espírito. Então, aquela mulher, Jesus repreende aquele demônio e ela se endireita e sai glorificando a Deus. E eles questionam. E o Senhor disse, não era lícito libertar das garras de Satanás essa filha de Abraão? Estava numa prisão maligna, como muitos estão hoje. Então, cuidado. Se você está vivendo num lugar onde você não sente a presença de Deus, não sente o Espírito, não basta a letra, não basta a lei de Deus. Tem que ter a obediência, a reverência. As doutrinas têm que ser obedecidas. Então, cuidado com a letra. Traga essa mensagem de despertamento. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Pregador do Mato. Nos segue aí no Insta, no Face. Aquele abraço, até o próximo vídeo.